Olá, Destrava Biolindos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula do canal, que é a Introdução à Microbiologia. Bem, a microbiologia é uma ciência que estuda os micro-organismos, tá? E quais são esses micro-organismos? Bactérias, protozoários, fungos e vírus. Lembrando que existem tanto fungos unicelulares, né, que só tem uma célula, como é o caso das leveduras, e existem fungos multicelulares, certo? Como é o caso dos bolores, que a gente conhece como mofo, sabe? Aqueles mofos que dão em plantas, ou na parede, ou por cima das frutas. Enfim, são os bolores, certo? E os vírus, lembrando que vírus são parasitas unicelulares obrigatórios, né? Eles dependem de uma célula viva para se replicarem, né? Se reproduzirem. E a gente sabe que essa disciplina é fundamental para que a gente entenda alguns processos biológicos, assim como a interação desses micro-organismos com o meio ambiente, certo? Existem micro-organismos que são de vida livre, ou seja, eles não causam doença, não são patológicos para nós seres humanos, certo? E estão presentes no ambiente, ok? Seguindo a linha do tempo em relação à descoberta da microbiologia e como ela evoluiu com o passar dos anos, a gente tem que no século XVII teve um pesquisador, certo, o Anthony, descreveu pela primeira vez os micro-organismos utilizando aparelhos que ele mesmo criou, né? A princípio meio rudimentar, mas ele já conseguiu realizar alguns registros, certo, desses micro-organismos. Então, por meio de um microscópio mais rudimentar, ele conseguiu visualizar certas estruturas. Já no século XIX, nós temos o famosíssimo Pasteur, que ele propõe que organismos estão presentes no ar. E aí ele cria a teoria germinal das doenças, ou seja, existem germes presentes no ar que são capazes de provocar doenças. Ainda do século XIX, a gente tem Koch, né, e os seus postulados. O que foi exatamente o postulado de Koch? Ele criou pela primeira vez métodos para isolar e cultivar bactérias que fossem patogênicas, né, que fossem capazes de provocar doenças. Mais um pouquinho à frente, nós vamos ver quais são esses métodos de isolamento e cultivo de bactérias e outros micro-organismos. Já no século XX, a gente tem Fleming e a descoberta da penicilina, que foi totalmente acidental. Foi o primeiro antibiótico descoberto, o que na época revolucionou o tratamento de diversas doenças, né, principalmente as causadas por bactérias. Ainda no século XX, a gente teve o primeiro micro-organismo, teve o genoma sequenciado. Então, foi lá no início da biologia molecular. Esse micro-organismo é o Haemophilus influenzae. É uma espécie de vírus, certo? Então, ele tem genoma sequenciado e isso revolucionou a biologia molecular, princípio das suas novas descobertas na época. Seguindo aqui, a gente tem um pouquinho da classificação dos micro-organismos, onde a gente tem, né, como eu já havia falado antes, vírus, bactérias, fungos, protozoários e algas. Então, todos esses fazem parte dos micro-organismos, né? São tipos de micro-organismos. A gente vai ver um pouquinho agora sobre os métodos de estudo utilizados na microbiologia. Primeiramente, a gente tem a coleta de amostras. Como é feito isso? A gente precisa coletar pequenas amostras de diferentes tipos de ambiente. Então, pode ser solo, pode ser água. Também podem ser tecidos biológicos, né? Tanto humanos quanto de animais, quanto tecidos de plantas. Nós temos também o cultivo. Então, após a coleta, a gente vai cultivar esses micro-organismos. Então, o que é esse cultivo? Vai ser o crescimento
o desenvolvimento desses micro-organismos dentro de um meio de cultura. Então, eles vão crescer por meio de uma fonte que a gente fornece de carboidrato, de preferência do micro-organismo, né? Cada micro-organismo tem uma fonte específica para que eles se alimentem e cresçam. Mas para isso eles precisam estar isolados antes. Então tem que estar livre de qualquer outro contaminante dentro do meio de cultura. Após a coleta e o crescimento desses micro-organismos, a gente tem que seguir para a identificação deles. Então a gente usa alguns métodos, como por exemplo a coloração Gram, e outros testes bioquímicos para poder identificar e classificar esses micro-organismos. E muitas vezes a gente usa técnicas de biologia molecular para identificar nível de espécie. Nós seguimos após a identificação para uma análise, que é a avaliação de todos esses dados por meio do sequenciamento, microscopia, que é a identificação por meio do uso do microscópio óptico e outros microscópios também, como de varredura. Agora vamos ver um pouquinho sobre a importância da microbiologia na saúde. Com o desenvolvimento das vacinas. O que são essas vacinas? Nada mais é do que o uso de micro-organismos atenuados, certo? Para prevenir certas doenças. Então, toda vez que a gente se imuniza por meio da vacinação, a gente consegue ter partículas desses micro-organismos de maneira inativa dentro de nós, e aí nosso sistema de defesa reconhece essas partículas de micro-organismos e consegue eliminá-las sem que seja desenvolvida a doença em nós. Também existe a produção de antibióticos. Eles, na maioria dos casos, são desenvolvidos por meio de metabólitos secundários provenientes de fungos e bactérias. Tá? Então, esses antibióticos servem para eliminar tanto bactérias quanto outros micro-organismos. A gente tem também o diagnóstico de certas doenças. Então, por meio de alguns métodos da microbiologia, né, dos estudos microbiológicos, a gente consegue identificar, promover o tratamento e o diagnóstico adequados. Nós temos o estudo dos patógenos. Então, toda vez que a gente analisa esses micro-organismos patogênicos, a gente vai começar a compreender como é que a doença se desenvolve na população, né? Como ela se comporta e também como ocorre a interação desses micro-organismos com as células de defesa do nosso corpo, né? Todo o processo de infecção e tratamento dessas doenças. E também a gente consegue entender a microbiota humana. Então, por meio do estudo dessa microbiota, a gente consegue identificar como está a nossa saúde, né? Se, por exemplo, micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota normal, se eles, a partir de algum momento, conseguirem provocar doença em nós, é porque a nossa imunidade não está muito boa, ou estamos passando por algum processo de imunossupressão, que é quando nosso sistema imune fica abalado e automaticamente nós ficamos mais suscetíveis ao desenvolvimento de doenças, incluindo, infelizmente, micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota normal, ou seja, eles não deveriam causar doenças, né? Eles estão presentes ali no nosso corpo, mas eles não provocam doença. Só que se a gente tiver o sistema imune abalado, eles passam a provocar doenças. Nós temos também a importância da microbiologia ambiental. Então, a gente tem micro-organismos que são benéficos, como, por exemplo, os que participam de ciclos biogeoquímicos, que são, por exemplo, bactérias fixadoras de nitrogênio, né? A gente tem as nitrobactérias, as nitrossomonas, participam muito bem de processos importantes dentro da agricultura. São bactérias de interesse agronômico e são essenciais à vida, né, à produção de hormônios. Nós temos também micro-organismos que são patogênicos, ou seja, eles provocam doenças tanto em nós, seres humanos, quanto em plantas e em animais. Então, eles são responsáveis, por exemplo, por perdas grandes na agricultura, certo? Diversos cultivares podem ser destruídos por alguns micro-organismos.
como também, né, afeta a nossa saúde humana. Então, vários tipos, várias espécies de micro-organismos são capazes de provocar doenças, e a gente entender essa dinâmica na população e em diferentes regiões nos ajuda a criar um sistema de controle e prevenção dessas doenças. Então, é importante, dentro da área de epidemiologia, que estuda a relação, quanto o comportamento de doenças que não são provocadas por micro-organismos. Doenças, por exemplo, que são crônicas, como diabetes, hipertensão. Para finalizar nossa aula, nós temos essa frase: a microbiologia é a chave fundamental para que a gente entenda a vida em todas as suas formas. Obrigada por assistir até aqui, espero que tenham aproveitado a aula. Deixem aqui embaixo nos comentários sugestões de aulas que vocês querem ver aqui no canal, ok? Beijos e até a próxima aula.